Graça e paz, meu irmão e minha irmã, bom dia para você, para sua família. Hoje nós temos o privilégio de celebrar o Domingo de Ramos, uma data muito importante, muito significativa para nós cristãos e cristãs. Estamos a uma semana da Páscoa, dia em que celebramos no mundo inteiro a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Por isso eu quero te convidar nessa manhã a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 21, e nós faremos a leitura até o versículo de número 17. Nessa semana nós já tivemos a oportunidade de estudar o texto da entrada triunfal de Jesus, mas eu escolhi esse texto de Mateus porque ele tem aqui um detalhe muito importante, especialmente para nós metodistas, que temos um carinho muito especial e um cuidado e um olhar muito amoroso para com as nossas crianças. Então nos diz assim o texto, Mateus 21. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betifagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxo, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: Sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. Deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai de amor, com temor e tremor nós estamos diante da Tua santa palavra. Nossos corações gratos pela noite de descanso que tivemos, pelo dia que amanhece hoje, a vida que ressurge, a vida que renasce, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo sol que brilha lá fora. Te agradecemos, ó Pai, porque nós temos o privilégio de celebrar hoje a entrada triunfal do Senhor em Jerusalém, trazendo à nossa memória que o Senhor foi aclamado e que o Senhor sabia por tudo que iria passar, mas o Senhor não desistiu, porque o Senhor tinha firme propósito de cumprir a vontade do Pai. Nós te adoramos nesta manhã, neste dia, a Ti entregamos as nossas vidas, pedimos que o Senhor fale conosco,
abra os nossos olhos, abra a nossa mente, Senhor, para que sejamos fortalecidos e fortalecidas, para que o Senhor nos alimente, para que o Senhor nos encoraje, nos ensine, ó Pai, nos exorte, Senhor, para que sejamos um povo fortificado, fortalecido, firmado na Tua santa palavra. Fala conosco, recebe a nossa adoração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, é um momento de muita alegria nós podermos celebrar o dia de hoje. A Bíblia, ela é um livro repleto de muitas simbologias. Temos vários, desde Gênesis a Apocalipse, temos muitos símbolos que o Senhor nos dá como uma forma pedagógica de não nos esquecermos os atos salvíficos de Deus. A Bíblia é um livro que trata de salvação. Então ela vem caminhando com o seu povo, vem ensinando o seu povo e ela vai dando ao seu povo instrumentos para que o povo não esqueça aquilo que Deus tem feito, aquilo que é o propósito de Deus na vida do povo. Hoje é o primeiro domingo do mês de abril, vamos logo mais à noite celebrar o culto com Santa Ceia, que é um desses símbolos deixado pelo próprio Cristo. Celebramos a Páscoa cristã, mas sabemos que desde Êxodo já tinha lá a Páscoa celebrada, a Páscoa judaica. Então nós vemos que a Bíblia ela traz para nós simbologias e práticas educativas, pedagógicas, para que a gente traga à memória aquilo que Deus fez e tem feito por cada um e cada uma de nós. Quando nós lemos então e celebramos o Domingo de Ramos, algumas pessoas ficam um pouco receosas, mas pastora, será que esse símbolo, andar com um ramo na mão, ou colocar uma folha, um ramo de uma palmeira ou de um coqueiro na porta da minha casa ou na porta da igreja, eu não estou errando no que eu estou fazendo? Não, você está se lembrando de um momento histórico, de um marco do cristianismo, e você está dizendo a outras pessoas: tragam à sua memória que o Senhor Jesus veio com o seu reino, ele veio para fazer valer o seu reino, o reino eterno, o reino que subsiste. Então quando nós colocamos um ramo ou na porta da nossa casa ou no altar do Senhor, trazendo a nossa memória isso, nós estamos dizendo: vem Senhor Jesus, ou nas palavras do texto bíblico, Hosana, salva-nos Senhor. Senhor, eu não estou pedindo para a folha, eu não estou pedindo para o ramo, mas quando eu olho para o ramo, eu me lembro que eu tenho um Deus que me salva, um Deus que me resgata, um Deus que é o meu sustento, um Deus que oferece para mim um reino de paz, um reino de amor. É isso que eu trago à minha memória. Então o que nós precisamos cuidar é para onde nós estamos olhando e o que aquele objeto desperta em nós. Então, por exemplo, quando eu olho, por exemplo, para a Bíblia Sagrada, quando eu olho para o texto bíblico, que está aqui na minha mão, a minha Bíblia, quando eu olho para a minha Bíblia, o que me vem à memória? É um livro que não tem valor nenhum? Não, eu olho para a Bíblia e digo assim: essa Bíblia, ela é um livro sim, mas é um livro que traz à minha memória que eu tenho um Deus que caminha comigo, um Deus que me ensina, um Deus que me orienta. Por isso, a Bíblia ela tem um símbolo muito maior do que um simples livro. Assim como eu olho também para um cálice de suco de uva e um pedaço de pão, não é apenas um lanche que eu estou fazendo, não estou apenas saboreando um delicioso pão que foi preparado com tanto carinho, como é no caso da nossa igreja, nós temos o privilégio de comer na ceia um pão caseiro. Não é apenas isso, mas quando eu olho para aquele pão e para aquele suco de uva, eu trago à minha memória que Jesus entregou o seu corpo, que ele entregou o seu sangue para que eu e você tivéssemos vida plena e vida em abundância. Por isso, quando nós celebramos o Domingo de Ramos, ao olhar para um ramo, eu não estou apenas dizendo que esse ramo tem algum poder. Não tem poder nenhum, mas ao olhar para este ramo, eu trago à minha memória aquilo que Jesus significa para mim. Assim como eu olho para a cruz, eu me lembro do sacrifício de Jesus. Então são símbolos que fazem parte da nossa história e são símbolos que nos ajudam a manter uma fé viva,
a manter uma esperança viva, a manter a convicção de que nós temos um Deus que caminha conosco e está conosco. O texto que nós lemos no Evangelho de Mateus, ele traz tudo isso para nós, ele mostra novamente Jesus entrando, e à medida que Jesus entrava, as multidões seguiam pelo caminho, as multidões estendiam ali as suas vestes para que ele passasse por cima, as multidões cortavam, né, ramos de árvores, né, e colocavam ali espalhando pela estrada para que ele passasse por cima. Então a multidão estava dizendo assim: tu és o rei. É esse o recado que nós estamos dizendo. Então de repente, quando eu coloco na porta da minha casa ou na porta da igreja do Senhor, hoje nós não podemos ir à igreja, mas quando nós chegamos na igreja no domingo de Ramos, eu me trago à minha memória aquele caminho de ramos até o altar. Para mim aquilo significa exatamente assim: Senhor, né, tu és o nosso rei, tu és o nosso Senhor, venha, segue por este caminho, entra na minha casa, né, abre aqui a porta da minha casa, porque aqui tu és o rei. Eu quero declarar através desse símbolo, dizer através desse memorial que o Senhor é o rei da minha casa, da minha vida, do meu lar. Por isso eu estou aqui dizendo: tu és bem-vindo, tu és bendito, né, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, Deus bendito, venha, entra na minha casa, entra na minha igreja, entra na minha vida. Então é isso que eu estou dizendo, que nós dizemos quando nós estendemos os ramos pelo caminho, né? Mas aí o texto continua e ele diz assim que esses ramos, de alguma forma, eles levaram Jesus até o templo. E quando ele chega no templo, Jesus ele precisa ali purificar, porque ele seguiu o caminho dos ramos, mas ele chegou a um lugar que não estava preparado para recebê-lo. E aí eu queria pensar com você nessa manhã. Se nós estamos aqui de alguma forma, simbolicamente, estendendo ramos, eu moro em apartamento, eu não estou saindo de casa, então eu não tenho aqui ramos, a não ser as plantas da minha casa, mas se eu tivesse aqui estendido um caminho de ramos até a porta da minha casa, será que ao entrar na minha casa, Jesus iria dizer assim: olha, aqui está tudo em ordem, vou entrar e vou morar? Ou ele diria assim: olha, tem algumas coisas aqui que a gente precisa organizar. Tem algumas coisas aqui que não estão de acordo para que a minha presença se faça neste lugar. Então nós precisamos refletir, porque quando Jesus segue o caminho dos ramos e chega em Jerusalém, ele vai entrar exatamente ali no templo, e no templo, que deveria ser o lugar de oração, ele encontra pessoas vendendo, pessoas negociando, pessoas ali fazendo trabalhos, negociações ilícitas. A gente sabe que tinha uma prática de vendia um animal, o animal ia para o lugar do sacrifício, não era sacrificado, saía, voltava pela porta do fundo, era revendido, e as pessoas tinham um alto lucro a partir da confiança e da fé das pessoas que compravam e achavam que o seu animal estava sendo ali oferecido em sacrifício pelos seus pecados. Outras coisas que aconteciam: o animal tinha que ser um animal puro, sem mácula, sem defeito, e muitas vezes eles traziam um pior animal, um animal que já estava numa idade já perto da morte, um animal que tinha algum defeito, que já tinha sofrido algum problema de saúde. Então não era oferecido o melhor para Jesus. Portanto, meu irmão e minha irmã, a chamada de Jesus, ele chega, ele tira tudo aquilo, ele limpa aquele espaço e ele vai dizer assim: a minha casa será chamada a casa de oração. E eu queria compartilhar com você e pensar com você nesta manhã de domingo de Ramos, ao chegar na minha casa, ao chegar na sua casa, o que Jesus precisa limpar, o que ele precisa organizar. Será que está tudo em ordem, ou será que ainda tem coisas na nossa casa que precisam ser organizadas? Como é que está esta casa de oração? A minha casa, a sua casa, ela precisa ser uma casa de oração, porque é nessa casa que Jesus habita. E eu vou um pouco mais profundo. Se nós entendermos hoje que o templo não é o espaço físico que nós temos, a nossa igreja linda e maravilhosa, se o templo não é a minha casa, o apartamento onde eu moro, ou o apartamento ou a casa onde você mora, se não é nesse espaço
que é o lugar onde Jesus fica, mas o templo onde Jesus está seguindo. Os ramos não devem parar na porta da minha casa, mas os ramos devem vir até a porta do meu coração. E Jesus, ele deve vir até o meu coração. E a pergunta que eu faço para você nessa manhã e para mim também é: ao chegar aqui no meu coração, qual seria a postura de Jesus? Será que ele entraria tranquilo e diria: nossa, que coração maravilhoso, eu tenho prazer em morar nesse coração, esse é o templo que está de acordo com as minhas orientações, segundo a minha palavra, é um lugar que é um lugar de oração. Como está o teu coração? Como está o templo que é a tua vida? A tua vida tem sido uma casa de oração? Porque aqui o texto nos traz um comparativo muito pesado para aquele povo e que nós precisamos trazer para nós hoje. Ele vai dizer assim: a minha casa será chamada casa de oração. É o que está escrito na palavra do Senhor, né? Lá em Isaías 56:7, a minha casa será chamada casa de oração. A minha casa, o meu apartamento onde eu moro deve ser chamado lugar de oração. Mas aí a gente aperta um pouquinho mais. A minha vida, eu como templo do Espírito Santo preciso ser chamado casa de oração. Mas em contrapartida, Jesus está dizendo assim: agora o templo, vocês que deveriam zelar pela minha palavra, a transformaram em covil de salteadores. Vocês fizeram um grande negócio, um grande comércio aqui dentro. Vocês enganam o povo, vocês enganam as pessoas. E não é para isso que a minha casa está aqui. Não é para isso que o meu templo está aqui. Portanto, meu irmão e minha irmã, domingo de Ramos é de pensar. Jesus está seguindo os ramos e até onde ele vai conseguir chegar? Será que ele vai parar lá embaixo da portaria? Será que ele vai conseguir subir até a porta do meu apartamento? Será que ele vai entrar no meu quarto? Será que ele vai ter espaço no meu coração? E mais do que isso, será que Jesus tem prazer em entrar na minha vida e na sua vida do jeito que ela está? Ou se não tem, é o tempo apropriado. Nós estamos num tempo chamado Quaresma, é um tempo de reflexão, é um tempo de olhar para nós mesmos, como é que está a nossa caminhada. E dentro dessa perspectiva, é tempo, meu irmão e minha irmã, de eu e você limparmos a casa. Limparmos a casa, porque esta casa precisa ser chamada casa de oração. Porque esta casa aí, o teu coração, o teu lar, precisa ser conhecido entre as nações como um lugar de oração. Portanto, que nós possamos, neste tempo de Quaresma, limpar a casa para que Jesus chegue, siga os ramos e tenha prazer de chegar. Porque quando ele aqui chegar, ele vai ouvir: bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, salva-nos, Senhor. Mas ainda tem mais um pedacinho que eu quero meditar com você aqui do texto. Ele vai dizer a partir do versículo 14... que os coxos, os cegos e muitos outros iam até ele e ele curava todas as pessoas. E Jesus, quando ele completa ali a sua ação, né, quando ele faz essa sua ação salvadora de alcançar, de olhar para as pessoas, ele causava ali um certo impacto negativo nos líderes da época. Agora não é hora disso, agora é hora daquilo. Agora não, você não pode deixar... É interessante, né, a comparação, porque no templo podiam roubar, podiam enganar, podiam vender e comprar, podiam negociar. Não era para isso, mas eles podiam fazer isso. Mas as pessoas que eram... excluídas socialmente, os cegos, os coxos, as pessoas que tinham algum tipo de enfermidade, que eram consideradas pecadoras, não podiam entrar no templo. Então as lideranças, elas mesmas excluíam, elas faziam coisas erradas e continuavam no templo, mas aqueles que queriam ali uma cura, uma palavra de esperança, não podiam chegar perto. Então Jesus, ele vai ali receber no templo essas pessoas. E aí ele vai causar, pode estar recebendo essas pessoas no templo, mas Jesus não se incomoda com isso, né? Mas as pessoas, os principais sacerdotes, os escribas, ao verem as maravilhas de Jesus, eles se indignaram. E é muito interessante que hoje ainda tem pessoas que ao verem as maravilhas de Jesus, elas ficam indignadas, né? Elas acham que aquela pessoa não merecia aquela bênção, que aquela família não merecia aquele
cuidado de Deus. Então as pessoas elas acabam se indignando com as coisas maravilhosas que Jesus tem feito. Portanto, meu irmão e minha irmã, que nós possamos estar muito atentos e aprender a nos alegrar com as grandes e maravilhosas obras que Jesus tem feito nos nossos dias e continuar firme, sendo nós casas de oração. E aí, esses líderes, eles vão dizer assim para Jesus, né? O que eles estão dizendo? Então todo mundo aí clamando atrás de você, e o texto aqui está falando de meninos, está falando de crianças. Em outro momento da história nós já estudamos que as crianças elas eram vistas como impuras, porque diante da história a gente sabe lá que nas tradições judaicas tinha lá a mão pura e a mão impura. Mão direita e mão esquerda, a mão que era usada para comer e a mão que era usada para se limpar. Nós já estudamos isso em outro momento. Mas o que acontece é que a criança não sabia distinguir direito o que é mão direita, o que é mão esquerda, né? Aliás, até hoje, né, tem pessoas que falam assim, ó, vira a esquerda, você fica, qual que é a esquerda, né? Tem aquele momento ali de, e agora para que lado eu vou? Então uma criança não tinha muito essa não sabia muito, né? Usar a mão direita, usar a mão esquerda, o que é mão de purificação, o que é mão de impureza. Então tinha essa confusão, então a criança ela era considerada impura. E Jesus vai dizer o quê? Não é a mão que torna uma criança pura ou impura, mas é o coração. O coração da criança é um coração que confia, é um coração que se entrega. E aí o texto mostra para nós aqui, né? É um coração puro, né? E o texto fala assim, que quando eles falam, Jesus, além de você fazer tudo isso, está curando esses enfermos dentro do templo, tem esses meninos atrás de você, gritando Hosana, você não se incomoda com isso? Não está vendo que eles estão clamando Hosana, né? E Jesus vai dar uma resposta sensacional, né? Jesus é sensacional. Ele vai dar a seguinte resposta: vocês nunca leram: da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor. Aleluia, glória a Deus. E a gente como pai, mãe, né, nós adultos, quando a gente olha uma criança cantar, às vezes ela canta errado, canta enrolado, mas aquilo nos comove, porque a criança ela é pura, sai do coração dela o perfeito louvor, conforme vai nos dizer o Salmo de número 8, onde toda a criação, né, é ali chamada a adorar ao Deus Criador, e ele vai dizer da boca dos pequeninos, e aqueles que ainda mamam é que sai o perfeito louvor. Não tem conhecimento nenhum sobre o que é certo, o que é errado, sobre o que é esquerda, sobre o que é direita, mas o seu coração está em mim. E Jesus aqui mostra, né, o valor da criança. E eu louvo a Deus porque nós, como igreja metodista, sabemos disso, como as crianças são preciosas, como elas são importantes, como elas são participantes do reino de Deus. Sempre que nós participamos da ceia do Senhor, como vamos participar hoje à noite, nós dizemos: as crianças participam da mesa de comunhão, porque elas são participantes do reino de Deus, e Jesus morreu pela salvação de cada uma delas, mesmo antes delas nascerem e terem consciência, mesmo assim como nós, né? Antes de nascermos, o Senhor já morreu por nós. E o nosso trabalho como igreja é de ensinar essa palavra às nossas crianças. Por isso a importância, né, dos ramos, porque é uma forma pedagógica para dizer para as crianças: olha, esse ramo as pessoas colocavam no caminho para receber Jesus, para dizer que Jesus era o rei da vida delas. Que neste domingo nós possamos, como igreja, como família, como pessoas, abrir um caminho, preparar um caminho. Se tivermos ramos de verdade, amém? Se não tivermos, que seja pela nossa fé. Abramos um caminho para que Jesus entre, para que Ele seja o Rei, para que Ele seja aquele que reina nas nossas vidas e que nós possamos ter prazer e alegria em servir a esse Jesus. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça morada no teu lar, no teu coração, que Ele encontre aí um lugar onde Ele tenha prazer em estar, onde Ele tenha alegria em estar. E que você possa, junto com as crianças da sua casa, dizer: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, glória a Deus às maiores alturas. Que Deus te abençoe, um bom domingo para você.